ele pode ser direcionado para onde efetivamente estão as demandas. A porta de entrada do tribunal, o cartão de visita do tribunal é esse, é o juizado civil. É isso. Bom, pergunta é muito pertinente e me dá aqui uma chance de falar um pouco do trabalho lá do NUPEMEC. A partir da resolução 125 do CNJ, todos os tribunais do país foram obrigados. Não tinha legislação, como ainda não tem, a lei não foi aprovada, não foi sancionada, o Código de Processo não entrou em vigor. Mas nós temos uma resolução, caráter mandatório do CNJ, a resolução 125, a resolução 50, a resolução 127, que dão um certo arcabouço normativo para a gente instituir os nossos grupos de mediação. É uma ordem do CNJ que todos os tribunais têm os seus grupos de mediação, chamados NUPEMECs. E os NUPEMECs estão distribuídos organicamente em centros de mediação, chamados SEJUSCs. Nós temos 21 SEJUSCs aqui no Rio de Janeiro. Pegando a pergunta do Alexandre Chene, e voltando um pouco àquele sistema de tribunal multiportas, a gente vai ver que no Brasil a gente tem um tribunal de uma porta só. Quer dizer, é um tipo de porta só. A porta é muito larga, passa tudo, mas é só um tipo de porta. É a porta da ação, do processo. O que nós estamos propondo é criar outras portas, outros caminhos que não tenham que passar por dentro de um processo judicial convencional, que é muito burocrático. Bom, para isso, a gente olhando, a gente fazendo um diagnóstico, como o Alexandre Chene mostrou para a gente, um diagnóstico preciso do tipo de processo e da quantidade de processo, a gente vai entender que a gente tem que priorizar as demandas relativas ao consumo, as demandas do consumidor. E essas estão principalmente nos juizados especiais cíveis e, em alguma medida, nas varas cíveis também. O juizado especial civil tem uma estrutura menos burocratizada do que uma vara civil comum. E ainda conta com o apoio de juízes leigos e também dos conciliadores. Então consegue, por várias razões, dar uma fluidez, um fluxo um pouco melhor do que as varas cíveis. Mas, em contrapartida, recebem muitas vezes mais o número de processos que as varas cíveis comuns recebem. Portanto, a gente chega a uma conclusão de que não adianta tratar artesanalmente de cada processo que chega. Não adianta fazer mutirão, não adianta fazer pauta concentrada, agenda concentrada, porque isso tem mostrado para a gente, estatisticamente, que quanto mais mutirões se faz, mais ações se tem. Então, esse não é um modelo, ou é um modelo que não, já se exauriu. Bom, para isso, nós estamos contando com uma amostra bastante importante por parte das empresas de uma mudança de perspectiva. As empresas têm nos procurado, os nossos centros de mediação, se mostrando muito disponíveis e muito dispostas a mudarem a sua forma de tratar o seu passivo jurídico. E aí vale uma observação. Não adianta o juiz penalizar a empresa em mais, por que não se, ao invés de aplicar uma pena de R$1.000, dá de R$100.000 que essa empresa vai aprender. Isso não funciona, porque a penalidade judiciária imposta à empresa informa o valor do produto ou do serviço. Aquilo é repassado para o consumidor. Não é a empresa que sustenta isso. A empresa simplesmente transfere isso para o consumidor, porque isso é informativo da formação do seu preço, seja do produto, seja do serviço. Então, esse modelo também não vai funcionar. O que tem que funcionar é uma mudança de cultura, e isso a gente já começa a ver desde a formação da comissão de juristas presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que começou uma campanha nesse sentido. As empresas começam a mudar a sua cultura. E, por outro lado, há uma novidade que chega e a gente vai apresentar aqui no Brasil, em primeira mão, aqui no Tribunal do Rio de Janeiro e aqui em Niterói. São plataformas de mediação online, chamadas ODRs ou ODRs, Online Dispute Resolution. Essas plataformas online, na verdade, são sistemas operacionais do computador, desenvolvidos a partir de uma matriz em Harvard e na Universidade da Irlanda, através de técnicos em TI e
operadores do direito. Essas plataformas de mediação online, só para dar uma amostra, elas têm numa ponta as empresas que são as nossas principais demandadas. Na ponta do lado de cá tem um usuário interessado, que é aquele reclamante que iria ajuizar uma ação na justiça, ou o seu advogado. Bom, o uso dessa plataforma é uma plataforma baseada em inteligência artificial, e toda vez que alguém usa a plataforma, ela retém os dados, elabora algoritmicamente e devolve para o usuário seguinte como parâmetros para tomadas de decisão. Então, quanto mais se usa a plataforma, mais refinada ela fica. Então, só para dar um exemplo, se eu disser para a plataforma que eu quero trocar esse celular por um determinado defeito, numa determinada época, contra uma determinada operadora, a plataforma vai me dizer o seguinte: olha, esse celular, com esse defeito, nesse tempo, contra essa operadora, já houve 80 mil reclamações. 75 mil foram resolvidas assim. Essa reclamação te interessa? Essa solução te interessa? Sim, não interessa. O seu problema está resolvido, o dinheiro está na sua conta, o celular vai chegar na sua casa e você tem um título executivo extrajudicial sendo impresso agora. Não, isso não me interessa. Bom, então vamos continuar dialogando. O usuário e o sistema. Se eu chegar a vencer todas as etapas, são mais ou menos umas 10 ou 11 etapas, e no final eu não conseguir ser atendido, eu vou falar diretamente com o operador da empresa que está na outra ponta. E lá, aquele operador, com capacidade de resolução, com alçada, como se diz, vai negociar comigo diretamente. E vai me propor isso ou aquilo, ou vai refutar, ou vai dizer não tem acordo, enfim. Se nós não conseguimos ter um acordo, entra um terceiro imparcial online, que é o mediador, que pode ser escolhido. São mediadores que estão online, disponíveis, 24 horas por dia no sistema. Ou eu agendo, pela própria plataforma, um horário ou um dia para eu voltar à máquina e voltar a interagir com aquele operador e com aquele mediador. O mediador, então, serve como um facilitador. Se ainda assim eu não alcançar, eu imprimo aquilo tudo e aquilo me serve como peça para ingresso em juízo. Se eu alcançar o acordo está firmado. Olha, da primeira à última etapa, até a entrada do mediador, eu levo num tempo médio 4 a 6 minutos. Essas plataformas, elas estarão disponíveis e a ideia é que a gente redirecione o fluxo de demandas para a plataforma. Ao invés de eu apresentar uma petição ao juiz, uma inicial, para obter um valor qualquer, eu vou direto para a máquina e tento negociar diretamente com a empresa. A empresa, e nós temos conversado com todas elas, já fizemos pactos com várias empresas que já se comprometeram e vão participar desse projeto, e eu digo algumas: Banco Itaú, Bradesco, Amil, SEDAI, SEG, agora Banco do Brasil, enfim, já temos umas 10 empresas mais ou menos, e nós vamos alimentar isso aí. O objetivo é ter todas as empresas, pelo menos as mais demandadas. De qualquer forma, quando essas plataformas vão estar disponíveis no pronto atendimento dos juizados especiais cíveis. E a orientação é que o próprio advogado use a plataforma com o seu cliente ao lado. E ele mude aquela perspectiva de litigante para uma perspectiva de orientador, aconselhador, negociador. E diga para o seu cliente: olha, isso está bom, não, isso não está bom. Olha, isso eu concordo, isso eu não concordo. E deixe que o cliente assuma a sua parcela de responsabilidade para a tomada de decisão. Com isso, a gente entende que vai absorver um grande fluxo de processos. Acho que a gente vai conseguir, com essas plataformas online, que tem a mesma capacidade de dezenas de conciliadores, de dezenas de juízes, de dezenas de serventuários, em criar um novo modo mais prático, mais rápido e mais eficiente, mais eficaz para a resolução do seu conflito. Se não é aquilo que o sujeito estava esperando receber no juizado especial, um ano e meio depois, é aquilo que no dia seguinte vai estar na minha conta e que de alguma forma me atende, considerados todos os aspectos, inclusive, principalmente,
desgaste na justiça e o tempo despendido para obter aquele acordo. Então eu acho, Chine, que a gente vai... Veja, nós vamos ser os primeiros usuários do sistema. É em caráter inédito. A única experiência foi feita no sistema administrativo da Colômbia e o resultado, paz, meus senhores, foi 95% de êxito. E o grau de satisfação dos usuários da máquina foi de 98%. Por isso nós fizemos um convênio com essa plataforma. Ela realmente é surpreendente e revolucionária. Eu espero que ela funcione, eu espero que a gente use, a gente goste e ela possa, de fato, mudar para a gente, entregar para a gente tudo aquilo que ela promete. Vamos ver. Deixa eu só fazer o Índio falou de uma estagiária que levou seu conhecimento a um de 18 ações. Pouco. Eu tenho lá uma senhora que tem 74 ações, advogada, e tem um que tem 100 ações. Em razão disso, o Tribunal de Justiça, o Abihane, desenvolveu um projeto que vai estar funcionando daqui a 4 meses, ou 3, a expectativa, é que o projeto inicial ficou muito pesado. Quando você for no NADAC distribuir a ação, na primeira folha do processo, vem a distribuição, naquela folha vai estar dizendo assim, autor da ação, João da Silva, ele já propôs 200 ações. Né? Desde a primeira, processo todos arquivados. Então vai vir lá a informação. E vai vir o réu também. Então, se for uma empresa com uma concessionária de serviço público, vai ver lá que tem 10 mil, 1 milhão de ações. Porque o que acontece é que muitas pessoas também passaram a utilizar o juizado civil como uma forma de complementação de vencimento. Então, você vê pessoas que têm ação contra todas as concessionárias, várias vezes. Aí você fica assim, curioso que essa pessoa que tem 75 ações, ela casou. O marido dela tem 18 agora. Ela deve ser uma pessoa que tem muito azar. Se tudo que ela faz dá errado. Ela compra um carro, o cara quer os telefones não funcionam, e o rapaz que casou passou também a absorver esse azar dela. Olha lá no meu juizado, não demora 1 ano, 2 anos para ser, para receber não, muito mais rápido. Passando a palavra ao Dr. Fabiano Gonçalves. Boa noite a todos. Cumprimento o ilustre desembargador César Cury, o Dr. Fernando, o Índio, a doutora Silene, que representa as mulheres aqui à mesa, uma forma tão sublime, ao Dr. Chine e o Dr. Marcos, nosso querido amigo. Bem, o que eu vou falar é um olhar de quem está do outro lado do balcão, né? Minha origem, sou economista de formação, vejo aqui meu professor Zé Maurício, que me deu aula de educação física com muita honra, e fui do mercado financeiro durante muito tempo, operador de bolsa, e em 2000 resolvi ser empresário. E eu não sei se por sorte ou por azar, né? Porque no Brasil hoje em dia ser empresário talvez seja tão difícil quanto ser um magistrado ou um advogado, um profissional da área do direito. Porque a conciliação, que deveria ser a proposição de um acordo, a primeira frase que o conciliador, quando nós chegamos numa audiência, e como disse o doutor, isso é recorrente, hoje em dia nós já fechamos, e saibam os senhores, um segmento que está fechando todas as portas, inclusive o grupo econômico que eu faço parte, nós acabamos de fechar essa empresa que é de assistência técnica, porque nós não suportamos a quantidade de ações que são impetradas contra o estabelecimento, 95% das vezes oriundas de defeito de fabricação, cujo fabricante, que deveria ser o responsável, não tem peça de reposição. Aí o consumidor coloca no polo passivo a empresa que teve o trabalho de comercializar aquela mercadoria. Então, daqui a alguns anos, a assistência técnica será algo que não existirá na nossa sociedade.
Bem, por quê? Porque a conciliação, nobre desembargador, é uma frase. As partes têm proposta de acordo. O autor da ação, ele é veemente, fala assim, não. Se é socialista, então se 50% não quer o acordo, não nos resta outra alternativa senão nos calarmos. Mas a mediação, e eu tive a oportunidade, junto com o também advogado, nobre advogado e deputado federal Sérgio Ziveiter, que patronou como relator desse projeto lá no Congresso, e eu estava participando de algumas discussões, nós, do lado de cá do balcão, vemos a mediação como a grande saída para esse imbróglio da judicialização de tudo no Brasil. Porque ela vem com o espectro de desconstrução de conflito. E não como uma proposta de acordo. E aí eu acho que está a grande diferença entre a mediação e a conciliação. Quando você tenta desconstruir um conflito, você parte para a solução. Objetivamente, doutor Índio, você parte para a solução. Bem, fiquei muito feliz em ouvir por parte do desembargador sobre as ODRs, porque o direito do consumidor foi uma conquista na sociedade brasileira, foi também distorcido. Só que hoje, nós que comercializamos nossos produtos ou prestamos o nosso serviço, o mercado mudou, e o mercado hoje é virtual. O consumidor, ele não está mais situado num bairro ou numa rua, tão somente. Ele é virtual, ele pode estar comprando de você, mas do Amapá, de Rondônia, do Maranhão, ou da própria Argentina, da Colômbia, da Venezuela. E as leis que vão regrar essa nova relação de consumo não serão mais tão somente as leis que nós estamos acostumados ou habituados. Então, com o perfil desse novo consumidor, cujo a propensão do mercado virtual superar o físico já para 2023, a 2025, tive recentemente em janeiro na Feira Mundial do Comércio, lá em Nova York, e o conceito agora é figital. Figital é o físico com o digital. Então as nossas leis vão ter que estar adequadas a isso, porque senão serão outras enxurradas, como o nobre doutor Ching falou, um simples apagão de 5 horas causa uma avalanche de ações. Agora você imagina o correio não entregando todas as mercadorias que foram compradas pela internet prometidas para o Natal. E você tem mercadorias compradas no Alibaba, você tem mercadorias compradas no Amazon. O que se faz com isso? É a nova dinâmica do mercado. Bem, uma outra questão que eu gostaria de pontuar, que nós do comércio, nós, doutora, e eu agradeço muito o seu convite por ter essa oportunidade, uma mesa tão seleta, a gente poder mostrar o outro lado. Nós diariamente fazemos ações de mediação nas nossas lojas. E nós, lá na CDL, eu faço parte, sou vice-presidente da Federação das CDL do Estado do Rio de Janeiro. Se tem uma determinação que nós fazemos para os nossos associados, é o seguinte: ainda que o acordo não seja bom, é melhor do que uma causa no judiciário, porque essa causa, ela toma proporções gigantescas, imensuráveis. E quando ela vem, agora uma prática muito comum do judiciário, que está falindo muitas empresas, estão fechando muitas empresas, é o bloqueio em conta corrente. E nós, empresários, quando você está com a folha de pagamento para pagar do seu funcionário e vem um bloqueio, você se vê totalmente alijado da sua responsabilidade. E aí esses mesmos empregados depois vão procurar o judiciário querendo seus direitos. Até porque, senhores, 96,3% das empresas do Brasil, anotem esse dado, até tornar isso claro aqui para os nossos ilustres magistrados, 96,3% das empresas do Brasil são empresas enquadradas no Simples Nacional, são micro e pequenas empresas, que representam 15% do PIB do Brasil. Ao passo que empresas de médio porte, que estão no lucro presumido,
elas representam 3,3% do quantitativo das empresas e representam 30% aproximadamente do PIB. E somente 0,3% do quantitativo das empresas do Brasil, 0,3%, são essas grandes empresas de lucro real, que representam aproximadamente 50% do nosso PIB. E são essas empresas que são as motivadoras das ações. Contudo, existe uma situação, e eu até falei isso com o presidente o desembargador aqui do Tribunal Regional do Trabalho, os recursos para nós recorrermos de uma sentença de um celular que foi comprado numa loja que não atendeu a expectativa do consumidor e ele acha que eu tenho que trocar o equipamento porque não atendeu a expectativa dele e não tem nenhum vício no equipamento, o equipamento está funcionando plenamente, ele ingressa com uma ação e ele ganha por sorte ou por mérito do advogado da parte dele, ou porque o advogado do lojista não compareceu porque ele não tinha dinheiro para pagar, ou ele pagava o advogado, ou ele pagava um fornecedor que ia protestá-lo, ele é condenado a uma sentença de R$6.000 e R$7.000, e ele se vê no dilema, se ele recorrer, ele tem que gastar R$8.000, o mesmo valor que a Petrobras. O valor é único. Isso é cercear o pleno direito do pequeno empresário. Então eu vejo a mediação como a grande saída para este conflito. Porque certamente nós empresários temos total interesse imediato, ainda que custoso, de encerrar um litígio no seu começo. Até porque o mais importante para nós são os senhores consumidores. Não adianta os senhores deixarem de comprar nos nossos negócios, deixarem de consumir nossos serviços. Nós vamos falir. Então, o que nós entendemos é que o interesse primeiro é resolvermos esse conflito. Eu participei de um curso na PUC, negociações bem-sucedidas com o embaixador, que nos deu essa matéria, com viés para tratarmos com os nossos fornecedores. O curso era com viés para fornecedor. Só que a gente aprendeu a lidar com o fornecedor, mas aprendemos a lidar também com o cliente. Então, essa prática nós ensinamos aos nossos colaboradores. O cliente tem razão. Fabiano, mas ele comprou um produto, querido. Eu faço isso. Se vocês forem lá na loja, vocês verão isso. O cliente chegou com um produto e disse que estava ruim. Eu falei, o senhor quer que troque? Eu fui no estoque, me deu trabalho, fui no estoque, peguei um lacrado e entreguei a ele. O meu funcionário perguntou, Fabiano, o produto está bom. Eu falei, querido, é a expectativa do cliente. Esse cliente bem atendido, satisfeito, troquei o produto dele, ele volta. Então, essa importância dessa mudança de cultura, como bem falou o nobre desembargador, é fundamental. A sociedade brasileira realmente ela quer buscar os direitos dela que estão sendo cerceados por N fatores através da justiça, por tudo e por todos. E por fim, eu queria só colocar o doutor Índio do Brasil, foi colega de infância do meu pai, eu ouço falar do senhor muito. E quando o senhor falou das negociações prévias no direito do trabalho, a proposta ela é maravilhosa, ela foi distorcida, talvez porque os agentes envolvidos tinham outros interesses. Mas ela é fantástica, porque eu não deixo perpetuar um passivo trabalhista que pode no futuro chegar a tal ponto de viabilizar até mesmo o funcionamento de uma empresa ou até mesmo atingir o meu bem, o meu patrimônio construído a duras turras de muito trabalho ao longo dos anos. Porque a correção de uma ação na esfera trabalhista é absurda. Então, se eu posso mitigar uma ação trabalhista através de uma negociação prévia numa Câmara legitimada, eu tenho certeza, doutor, o interesse é total da parte reta, no caso, é o empregador. Total. Para que isso não depois reverbere numa outra ação. Porque o que estava acontecendo é que nós homologávamos nessas juntas prévias e depois o empregado, mal intencionado, ia na Justiça do Trabalho, pedia a nulidade daquilo e requeria novamente a ação.